Bom dia, graça e paz, meus queridos. Deus abençoe sua vida nessa manhã. Que o Santo Espírito do Senhor lhe traga ao entendimento, lhe faça entender quem somos e qual a nossa finalidade, o porquê de estarmos aqui. Hoje, dia de finados, e eu decidi entregar aqui uma mensagem para que nós nos lembremos do que é que nós viemos fazer nesse plano terreno, qual a finalidade de estarmos por aqui e o que Deus espera de nós. Afinal de contas, Deus quer que nós tenhamos uma vida regalada, sem ferir os princípios básicos que Ele tem para nós. E através desse estilo de vida, nós possamos deixar um legado. Nós temos um legado para deixar. Esse legado não consiste em dinheiro, em valores materiais, ele consiste em cuidados, caráter, aquilo que nós temos que deixar. A Bíblia é bastante clara e precisa em algumas coisas, e algumas pessoas me perguntam, mas quando eu morro, quando acontecer da minha carne voltar para o pó, o que vai acontecer comigo? No exato momento que eu fechar os olhos, o que é que vai acontecer comigo? Paulo deixa bem claro na carta que nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No abrir e fechar de olhos, nós deixaremos de estar nesse plano terreno e esse plano, o plano que a gente vai ver em seguida, é um plano que está totalmente fora daquilo que a gente tem visto. Ele é superior, ele está muito acima disso tudo que nós temos visto. E o que Deus tem para nós é exatamente isso. Nós temos aqui um tempo, nós vamos passar por algumas provações, mas em seguida vem a glória. Se você tiver e quiser acompanhar, eu vou ler rápido um trecho. Lá no livro de Lucas, no capítulo 16 em diante, fala sobre a história do rico e de Lázaro. De quem era esse rico, que era um homem que tinha dinheiro, e quem era Lázaro, era um pobre que ficava ali às portas da casa do rico, e ele comia das migalhas que vinham para o rico, que caíam da mesa do rico. E aconteceu que, num belo dia, o pobre morreu, e os anjos do Senhor o vieram buscar. Não muito tempo depois, o rico morreu, e ele foi sepultado. Olha uma sutil diferença entre o anjo vir buscar e ser sepultado. Não são os valores que ele deixou, mas a forma com que ele via a vida e a disponibilidade que ele tinha para com as pessoas. O pobre, miserável que era, dependia das migalhas que caíam da mesa do rico. O rico, soberbo que era, não ajudou em nada o pobre. Então, os valores se inverteram. O que era pobre se tornou rico porque foi para o reino de Deus, e o que era rico se tornou pobre porque foi enterrado. Na verdade, todas as pessoas antes de Jesus Cristo virem eram enterradas. Existia um seio chamado seio de Abraão, e todo mundo então morava no mesmo local até que Jesus veio e a sua igreja, a igreja de até então, fora toda reunida nos ares. E aí a Bíblia diz que existia lá no céu, existia no seio de Abraão, melhor dizendo, uma divisão. E nessa divisão, as pessoas que eram salvas estavam morando ali no seio de Abraão e os outros estavam no oásis, no Hades. E quando Cristo veio, ele reuniu todo mundo e quem ficou condenado continuou lá e está aguardando o dia do juízo. E quem está salvo, está salvo.
Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, ele diz assim: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes aos que já dormem no Senhor, os que estão mortos aqui para essa terra, mas que estão lá em Cristo, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que nele dormem. Pois uma vez dada a ordem com anjo, arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. As palavras divinas são de que existe um plano melhor para nós. E aí muitas pessoas lembram esse dia com tristeza. E não é para ter tristeza. Nós não estamos aqui nessa terra num plano horizontal, nós estamos numa escala evolutiva, rumo ao céu. E quando a gente alcança o último degrau, nós somos chamados, nós somos arrebatados, nós somos transportados desse reino para o reino da glória. Ainda não é o lugar aonde nós vamos estar verdadeiramente debaixo e contemplando Deus. Nós estaremos ainda num plano intermediário. É um local aonde a gente vai se reunir com os antepassados e a gente vai ficar esperando aqueles que ficarem por aqui até que Cristo venha dos ares, desça lá do céu. Não existe uma nomenclatura exata para esse céu, mas a palavra menciona que existe o terceiro céu. Então nós podemos assim, existe o céu que nós contemplamos, existe o céu aonde é a morada intermediária, e existe o céu, a habitação de Deus. Então quando a gente sai daqui, a gente não vai direto para ver o trono da graça. Existe um tempo, no espaço, para o trono da graça e para estarmos diante do Cordeiro e na presença de Deus, o grande juiz. Nós só estaremos quando Cristo vier, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses. Então, nós devemos zelar pela nossa estadia na terra, para que a gente também, quando for, deixe saudade. Tristeza não, porque todos temos data de validade aqui. Nós não somos cidadãos terrenos, a gente está aqui de passagem. E quando a gente está em viagem, a gente carrega uma bagagem, a nossa bagagem é o nosso corpo. Quando a gente chegar da viagem, quando acaba a viagem, a gente deixa a bagagem de lado. Então, o nosso espírito precisa dessa bagagem terrena para cumprir o ofício dele aqui na Terra. Você entende? Você está comigo? E o que Deus nos mostra é que enquanto estivermos com essa bagagem terrena, nós temos um caminho a cumprir. Esse caminho não é a preocupação em juntar riquezas, e juntar valores, mas é o caminho de proximidade com Deus através daquilo que nós fizermos aqui. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 12, que de lá viemos e para lá voltaremos. Num belo dia, o cordão de prata, que é a nossa alma, vai se romper, ele se extingue, e o espírito volta para Deus que o deu, e a carne volta para a terra, e se torna pó, porque pó somos.
pó nossa carne é, o espírito não. Nossa carne do pó veio e pro pó volta. O espírito de Deus veio, para Deus volta. Isso, se você depois quiser ler, você vai encontrar. Leia todo o capítulo 12 de Eclesiastes e você vai entender. Lá no versículo 7, por exemplo, fala: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A misericórdia de Deus consiste em nos mantermos entendedores ou entendidos dessa palavra, para que a esperança seja nossa eterna companheira. Os dias bons, eles dependem da gente. Se a gente fala em dia bom, o dia se torna bom. Se a gente não fala em dia bom, o dia continua do jeito que as pessoas querem. Oi, Cristina. Deus abençoe a sua vida. A vida que Deus tem para nós, ela não é limitada a esse tempo de chegar e sair daqui. Existe um plano maior. Na realidade, esse plano foi criado desde antes da criação do mundo. O homem é que não teve o zelo bastante, descumpriu aquilo que Deus tinha falado. Mas, quando Cristo veio, ele nos deixou um legado de paz e uma certeza de que ele iria para o Pai, que ele estava nos preparando um lugar melhor e que ele nos recolheria um dia para que estivéssemos juntos com ele. Essa é a verdadeira mensagem. Sabe, Cristina? Nós não somos daqui. Aqui a gente tem data de validade. A gente é passageiro, e como passageiro, como viajante, a gente passa e segue. Tem muita gente que, inclusive, é uma coisa que há pouco tempo eu estudando, foi que cai a ficha. É que muita gente pensa que quando morrer, quando fechar os olhos, quando a carne for sepultada, automaticamente vai contemplar Deus e que vai morar nos céus. E que... A Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 21, sobre novos céus, nova terra. Novos céus e nova terra significa o seguinte: é que, assim como está lá em Gênesis, que criou Deus no princípio os céus e a terra, lá em Gênesis, no capítulo 21, diz que Deus criou novos céus e nova terra. Então, nós vamos ter um tempo com o Senhor nos ares, lá no céu. Mas lá não é morada definitiva. Depois que nós migrarmos desse espaço-tempo, onde tudo é cronologicamente medido, nós iremos para o tempo Kairos. No tempo Kairos, nós vamos esperar o tempo de Deus. E uma vez no tempo de Deus, a gente desce e recolhe a igreja, que vai ser o chamado dia do arrebatamento. Se Deus não vier antes, enquanto a gente ainda está por aqui, a gente vai descer junto com os anjos para arrebatar a igreja que estiver reunida. E aí a gente sobe para uma morada que não é definitiva, temporária, ao lado de Deus. E no tempo certo, nós iremos voltar para a terra. É o que diz lá em Apocalipse, no capítulo 21. E aí nós vamos morar na Nova Jerusalém. Com isso, aqueles que passaram pela tribulação, já vai ter sido um novo tempo, o diabo já vai estar encarcerado novamente, e nós estaremos com Cristo reinando. Essas são as promessas de paz. Deus não quis que a gente se afastasse, mas aconteceu assim, né? O homem caiu, Deus voltou a nos erguer. Mas não tome isso como uma atitude para a vida. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não, o homem caiu. Nós estamos de pé. Cristo deixa bem claro o seguinte: aquele que está de pé, se segure, para que não caia. Eu sou de Deus e sou salvo. Estou por um tempo,
assim como você. E esse tempo é limitado, graças a Deus. Muito melhor lá do que aqui. Lá não tem roubos, lá não tem mais mortes, lá não tem tristeza, não tem pranto, não tem dificuldades. Lá a gente ceia ao lado do grande cordeiro. Existe uma mesa preparada com uma ceia muito grande. Lá não falta alimento, sobretudo espiritual. O nosso espírito também se alimenta. Lá a carne não fica velha, porque não vai ter carne. Na realidade tem carne. Possivelmente existam 3 pessoas em carne. A Bíblia diz que teve um descendente direto de Adão, por nome Enoque, que foi arrebatado. Deus requereu o corpo de Moisés, então ele não foi enterrado com os mortos. Elias foi levado por um redemoinho. E tivemos ainda, aqui no Novo Testamento, o próprio Jesus. Possivelmente tenhamos 3 ou 4 pessoas em carne, alma e espírito lá no céu. Possivelmente. Se você lê as Sagradas Escrituras, você vai ver isso. Porque se Enoque foi arrebatado, para onde ele foi? Moisés foi requerido. Porque antes de Jesus todo mundo era enterrado. Moisés, o corpo de Moisés foi requerido pelo próprio Deus. Porque ele contemplou a Deus. Elias foi arrebatado. E o próprio Cristo. Então, possivelmente a gente encontre algumas pessoas em carne e osso lá no céu. E nós, os demais, estaremos todos, como diz um hino, alvos mais que a neve, brancos mais que a neve. Essa é a promessa de Deus. Você quer ir visitar hoje as pessoas que foram, os corpos que foram enterrados? Eles têm que ficar aqui. Eles não estão mais lá. Foram também visitar o sepulcro de Jesus. E o anjo falou, olha, esse que vocês estão procurando, ele não está mais entre nós. E aquele que você for visitar lá no cemitério, ele não está mais entre nós. Se você é igual Tomé, que tem que ver para crer, bem-aventurado aquele que crê, sem ver. Pode ir no cemitério, claro, não tem nada. A palavra não é nada contra isso. Eu não vou. Eu trago à memória que pessoas me ajudaram a chegar até aqui. Que a mão de Deus me sustentou até aqui. Mas a mesma mão de Deus que me conduziu até aqui continua me conduzindo. E tem um plano maior. Cristo, quando foi indagado por um dos seus discípulos, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu ver meus parentes. Ele falou, olha, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Você entende? Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Nós não somos mortos, nós somos seres espirituais. Nossa carne vai para lá também. Mas quando a nossa carne já estiver lá, nós já estaremos longe, há muito. Sabe a hora que acontece o desenlace? Quando você dá o último sopro. Assim como Deus soprou na narina do homem e o tornou alma vivente, quando você dá a última oxigenada, você dá o último liberar. Então, nesse exato momento, ao desenlace, a alma se desfaz porque ela não tem mais motivo. O espírito sobe, o corpo fica. O espírito já foi. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade.
antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Está lá em Eclesiastes 12. Leia o capítulo 12 de Eclesiastes. Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê o entendimento e o sentimento adequado nesse dia. Saudade, sim. Tristeza, não. Tá bom? Deus abençoe você com toda a sorte de bênção. Gostou dessa mensagem? Compartilha ela. Que Deus abençoe a sua vida. No santo e doce nome dele mesmo.